A falta de mão de obra é tema de discussão em todos os setores da economia. Empresas alegam ter vagas e não conseguir pessoal capacitado. Trabalhadores procuram emprego e não encontram. No Rio em Foco de hoje, vamos conversar sobre as contradições do mercado de trabalho e a busca por soluções conjuntas para atender às necessidades das empresas e dos trabalhadores. Há algum tempo se fala em apagão da mão de obra. No entanto, o país tem 8 milhões de desempregados. Para falar sobre isso, convidamos Ilan Goldman, presidente da ACESPRO, Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Software e Internet, e Ana Cláudia Gomes, coordenadora de Relações Institucionais do SECOM-CI Rio, Serviço Social da Indústria da Construção do Rio de Janeiro. O mercado de trabalho tem exigido cada vez mais e melhores qualificações. O trabalhador, mesmo quando qualificado, não consegue emprego por não ter experiência, por ter mais idade ou por não conseguir passar nos testes de recrutamento. A gente vê que os setores variam um pouco, mas todas as empresas estão correndo atrás também de formar a mão de obra que ela necessita. Então, queria saber como é que isso ocorre no setor da construção civil, Ana. Se a gente for falar dos níveis operacionais, né, historicamente essa formação era empírica, né? Esse trabalhador entrava como servente num canteiro de obra, com nível de instrução quase que nenhum, analfabeto ou semi-analfabeto, efetivamente, e aí aprendendo. Na observação de um posto de trabalho, ele ia começando ali os primeiros passos, se tornava meio oficial de pedreiro, e dali ele se tornava um profissional. Se ele tivesse alguma aptidão um pouco maior, uma habilidade de se comunicar, ele se tornava um encarregado, e esse processo vinha sendo feito só na prática, né? A mão de obra do nível operacional. Hoje, né, os processos construtivos estão evoluindo, né? As empresas estão investindo em novas tecnologias e essa formação não mais responde às necessidades do setor. Então, hoje, realmente, nós estamos vivendo um grande momento de mudança, onde o volume de negócios está sendo aumentado de uma maneira enorme e a gente tem ainda uma formação muito arcaica. Então, hoje é a hora realmente de mapear novas oportunidades, novas formas de formar, identificar as escolas e preparar esse homem para ele ingressar de forma diferente no mercado de trabalho. Na área de tecnologia da informação, Ilan, como é que é essa relação das empresas com o mercado de trabalho? A nossa mão de obra é uma mão de obra que deveria saber matemática e lógica. Esse é o público que a gente busca. Eu acho que no passado esse pessoal vinha muito mais bem preparado da universidade. Hoje ele vem com o básico do básico do básico. Então o que está acontecendo é que há uma transferência para a empresa da responsabilidade de capacitar esse profissional. Então as empresas praticamente elas têm um setor de continuidade à universidade. Uma saída talvez fosse justamente estar mais junto da universidade no momento da formação, né? É o que a gente procura, né? A universidade, por sua vez, tem os seus problemas, porque isso é uma cadeia. Ele também recebe esse profissional, esse rapaz, esse jovem mal preparado pelo ensino médio. Então, não é incomum você encontrar universidades onde surgiram o que a gente chama a matéria zero, né? O cálculo zero, a física zero, quer dizer, o beabá que tem que ser ensinado para poder dar a base mínima. Então, não está na universidade o problema, está na cadeia inteira. O mundo da educação, né, esse universo precisa ser um ensaio para a vida profissional, né? Então, eu acho que essa aproximação que você citou das empresas, das instituições formadoras, da vida acadêmica, da vida escolar, ela é fundamental, né? Os alunos, esses futuros profissionais precisam começar a pensar profissionalmente, a viver ambientes organizacionais, fazer visitas, até para você, desde o momento da escolha da profissão, né? Porque eu acho que a escolha é fundamental para que você consiga ter identificado não só a área que você gosta, porque não basta gostar, tem que ter talento, né? A área para a qual você tem talento para crescer e ser um bom profissional. Então, acho que essa aproximação das empresas, das universidades, das escolas tem que ser muito grande para que a gente supere todas essas questões históricas, né? Eu concordo com a Ana Cláudia. Nós temos observado que a pessoa sai da universidade realmente sem ter vivido nenhuma experiência o que é o mundo empresarial. Então, às vezes, você contrata um jovem para ingressar, mesmo sem experiência, e passa um mês ele vai embora. Ele vai embora porque ele alega que ele já se candidatou a outras empresas e chamaram ele. Ele não tem, vamos dizer assim, uma relação de respeito entre a empresa que o contratou,
acaba isso demonstrando uma falta de, vamos dizer, sintonia de como reconhecer, vamos dizer, o valor daquela oportunidade que ele teve. Uhum. E uma pergunta, só para a gente fechar esse bloco, a gente fala muito da demanda, da falta de mão de obra, e a gente viu ali um diretor da CSA dizendo da quantidade de pessoas que ele teve que deixar entrar no processo de formação para depois tirar o número que ele precisava para trabalhar efetivamente. Tanto no setor de tecnologia da informação quanto no de construção civil. A gente sabe hoje quantas pessoas a gente precisa para suprir essa demanda de mão de obra, ou isso varia muito, é sazonal, enfim? Olha, a gente sabe que todas as nossas empresas estão carentes de mão de obra. A verdade é que, como eu disse, falta formação, então há uma grande dificuldade de você dar partida, porque no nosso caso a pessoa tem que ter minimamente alguma qualificação. A gente calcula que nós temos uma carência de 100 mil profissionais aqui no Rio de Janeiro. É difícil mapear, né, ou precisar os números dessa, né, da necessidade do setor efetivamente, mas assim, o que a gente sabe, existe também um contingente de pessoas formadas e que precisam de oportunidades. Então as empresas estão diariamente nos jornais tentando captar mão de obra, mas estão querendo a mão de obra pronta. Elas precisam saber que elas precisam dar oportunidade a todo esse contingente que está disponível pelas escolas, pelas entidades formadoras, pelo próprio governo, pelas iniciativas do governo, enfim. É importante que o empresário dê oportunidade para o jovem que está aí querendo aprender na prática agora, né? Tecnologia da informação, que é a reforma da educação para garantir mão de obra qualificada. A gente vai conversar sobre isso no próximo bloco, não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.